Então, pessoal, dando continuidade ao assunto, né, encerramos aí o nosso capítulo 3. Vamos começar hoje a ver um pouco sobre potencial elétrico. Tá? E aí o capítulo nos propõe a seguinte pergunta: por que não devemos ignorar os avisos de alta voltagem? Então, ao longo aqui da explicação do capítulo, nós devemos ser capazes de responder isso. Tá? Então, vamos dar início aqui. Tá? Então, para a gente introduzir o tema, nós podemos trabalhar aqui com aquilo que vocês viram lá na Física 1, tá? Que é o conceito de energia potencial e energia cinética. Tá? Então nós temos como texto aqui, ó, um corpo abandonado a certa altura cai em direção ao solo por causa da ação do campo gravitacional da Terra. A energia potencial que o corpo possui inicialmente se transforma em energia cinética à medida que ele cai. Nesse trajeto, a força-peso realiza um trabalho sobre o corpo de mesmo valor da energia potencial inicial. Então, basicamente é o seguinte, tá? Para a gente fazer a comparação com o que a gente viu no capítulo anterior do campo elétrico. Tá? Então, quando a gente solta um determinado objeto, o caminho natural dele é por causa da força da gravidade e em direção ao solo. Tá? A energia potencial é a energia que ele tende a dispersar aí ao longo desse caminho. Então, conforme esse objeto ele se movimenta, então ele diminui essa distância aqui e tem ainda a mesma direção, então a nossa energia total aqui ela vai ser parte potencial e parte energia cinética que foi convertido, né? Esse trecho, tá? E a energia total permanece a mesma do ponto inicial. Tá? Então, essa direção do movimento aqui, ela é devido à força gravitacional. A gente viu no capítulo anterior que nós temos como se fosse um campo também, né? Similar ao que acontece com a gravidade, que é o campo elétrico. Tá? Só que o campo elétrico ele tem as direções dele definidas não somente de cima para baixo. Né? Então ele tem a sua direção no sentido ortogonal ao ponto, né? Ao centro, ao núcleo do corpo elétrico. Então é como se essa partículazinha aqui fosse colocada em algum ponto de um campo elétrico para gerar a mesma situação, né? Existe lá o movimento e tal, e a teoria se encaixa mais ou menos da mesma forma. Né? A gente já volta para isso aqui. Tá? Então, essa distância percorrida é o que a gente... a força causada aí, relacionada com essa distância percorrida, é o que a gente chama aí na física de trabalho. É representado por essa letrazinha aqui, grega, chamada tau. Tá? Então, o trabalho é dado pela força vezes a distância. Tá? No caso aqui, para a energia gravitacional, a força é a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes o h, aqui na forma cosseno do ângulo, né? Como ela é toda vertical, o ângulo é zero, mas ela podia estar caindo num movimento diferente de zero, né? Com um ângulo formado de alguma forma aqui. Tá? Então, o movimento espontâneo dos corpos sob a ação do campo gravitacional tem apenas um sentido, que é o de cima para baixo. Né? O movimento no sentido contrário, isso é, do solo até determinada altura, é feito apenas com a ação de uma força externa inicial. Nesse caso, o trabalho da força-peso é contrário ao deslocamento pretendido. Então, o caminho natural da nossa partícula, do nosso corpo, é pela gravitação, né? Pela gravidade, é de cima para baixo. Né? Se eu quiser fazer essa partícula subir, aí eu preciso colocar aqui uma força externa. É o que ele está dizendo, tá? Então esse deslocamento aqui, daqui para cá, é o que ele dá lá no tal, tá? É um trabalho. E o deslocamento daqui até aqui também é um trabalho. Ok? Vamos lá, voltando. Em um campo gravitacional, um corpo com massa se move espontaneamente apenas em um sentido.
Já em um campo elétrico, o movimento espontâneo das cargas elétricas depende do sinal dessas cargas. Se a carga elétrica colocada no campo for positiva, ela se moverá no mesmo sentido do campo. Se for negativa, o movimento será no sentido oposto. Então a gente viu também, né, esse conceito. Né? Se eu tenho um campo elétrico formado por uma carga positiva, tá? Então eu coloco uma carga positiva a uma distância desse campo, essas cargas tendem a se repelir, né? Isso vai fazer com que essa carga aqui seja colocada nesse sentido, tá? Que é o mesmo sentido do do campo elétrico. Se essa carga aqui for negativa, aí nós vamos ter ela com a força de atração em relação ao nosso núcleo, tá? E o campo elétrico vai permanecer no mesmo sentido, tá? O campo elétrico ele depende da carga do campo, não da partícula, tá? Então nós temos essa diferença. Isso quer dizer o seguinte, que nessa situação análoga aí do corpo caindo em relação à gravidade, se o campo puxa para baixo, se o campo é positivo para baixo, se eu colocar uma carga positiva, a partícula se movimentará no sentido natural dela para baixo. Mas se eu colocar uma carga negativa, ela vai naturalmente ir no sentido contrário. Tá certo? Então, se eu solto ela aqui num ponto, se ela é positiva, ela vem para cá. Mas se ela for negativa, ela vai ser para cá. Tá? Contando que o campo é positivo, né? Se o campo for negativo, é o contrário. Ok? Então, quando uma carga elétrica se desloca numa região do campo elétrico, é realizado um trabalho sobre ela. Nesse capítulo, vamos estudar como associar o valor de trabalho realizado sobre a carga elétrica com os pontos da região de campo elétrico entre os quais ela se movimenta. Em outras palavras, vamos estudar o conceito de potencial elétrico. Tá, então, como primeiro item aí para a gente ver, diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um campo elétrico. Tá? Então, aquela primeira introdução lá falava sobre um conceito que vocês já viram em Física 1, que é a atração da gravidade. Tá? Agora a gente vai trabalhar diretamente nos conceitos de campo elétrico. Tá? Então, aqui nós temos um campo elétrico criado por um polo positivo e um polo negativo. A direção do campo elétrico está descrito aqui na figura como de cima para baixo. Tá? É colocado uma carga positiva num ponto A. Tá? Então, se a carga é positiva, o movimento natural dela é acompanhar o movimento do campo elétrico, como a gente viu aqui, né? Então, se ela é positiva, a carga que eu colocar aqui positiva vai ser repelida pelo campo e vai ser empurrada para fora. Tá? Ou seja, essa carga A, ela vai se movimentar de A para C. Esse movimento de A para C aqui gera um trabalho, tá? De outra forma, se eu colocar uma carga negativa, ela vai movimentar naturalmente de A para B, tá? Porque ela vai no sentido contrário do campo. Então, abandonando a carga elétrica mais que no ponto A, a força elétrica realizará trabalho sobre ela deslocando-a em relação ao ponto C. Então, vai existir um trabalho de A para C. Nesse trajeto, a carga elétrica ganhará energia cinética, como acontece lá no processo de gravitação. Tá? Dizemos que no ponto A, a carga elétrica mais Q tinha uma quantidade de energia armazenada, ou seja, o que a gente chama de energia potencial. Agora, se a gente quiser deslocar a carga elétrica do ponto A até o ponto B, nós vamos precisar realizar o trabalho de maneira externa, né? Vai precisar fornecer energia ao sistema. Então, naturalmente, a carga positiva não irá de A para B. Ela só vai de A para B se eu colocar energia no sistema para fazer ela ir para esse sentido. Supondo o trajeto da carga mais que de A até C, denominamos trabalho AC, o trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga elétrica, e definimos a grandeza obtida da relação do trabalho de AC e da carga como a diferença de potencial elétrico. Então, a diferença de potencial elétrico é a grandeza obtida da razão do trabalho de AC
com a carga Q. Tá? Então, diferença de potencial elétrico é o potencial elétrico num ponto menos o potencial elétrico no outro ponto. Nesse caso, estamos falando de A para C. É igual a razão do trabalho AC dividido pela carga Q. Então, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e C, que indicamos como VA menos VC, ou simplesmente VAC, é conhecida também por voltagem ou tensão elétrica, né? O que a gente utiliza aí, 110 volts, 220 volts. Então isso é a diferença de potencial elétrico. Tá? A voltagem mede, portanto, a quantidade de trabalho envolvido no deslocamento de uma unidade de carga elétrica para uma região de um campo elétrico. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida da grandeza do trabalho é o Joule. Então, trabalho, AC é Joule. E a unidade de medida de quantidade elétrica é Coulomb. Então, essa carga aqui é Coulomb. Logo, a grandeza de voltagem é Joule por Coulomb. Joule aqui, Coulomb aqui. E aí, 1 Joule Coulomb é igual a 1 volt. Então, por isso que a gente chama de volt. Tá? Observe que a diferença de potencial elétrico é uma grandeza escalar. Ela é uma grandeza que você não precisa dizer o sentido, a direção e intensidade. Basta que você tenha a intensidade. Tá? Quando uma carga de prova Q se desloca entre dois pontos A e C, é realizado um trabalho AC, da força elétrica sobre ela. A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e C é o resultado da divisão entre o valor do trabalho e o valor da carga elétrica. Então, isso aqui é o que a gente viu aqui em cima, né? Só que V de A menos V de C ele chamou de VAC, tá certo? Aqui tem um pequeno trecho sobre tensão 110 ou 220 volts, que é o que a gente utiliza por aí. Alguns aparelhos são próximos de 5 volts, como celulares. Tá? Tem alguns outros que são 9 volts, 12 volts, como muitos instrumentos musicais. Tá? E aí, a primeira parte do capítulo tá ok. Tem algumas questões resolvidas, tá? Vocês podem se basear. E as questões propostas que vocês vão estar resolvendo em sala. Tá? Vou estar mandando para vocês aí quais são as questões que vocês vão precisar resolver. Tá? Seguindo com a teoria, no item 3 nós temos diferença de potencial elétrico de um campo elétrico uniforme. Tá? É similar ao que a gente viu até agora. Tá? Então, ó, existe um campo elétrico formado por duas placas que precisam ser bem maiores do que essa distância entre elas. Tá? Então temos uma placa positiva e uma placa negativa. Já sabemos que o campo elétrico vai da positiva para a negativa. Né? Essa placa aqui representa ela de outro ângulo. Né? Então, coloca-se uma carga aqui para fazer esse experimento. Então, nós temos que essa nossa tensão não, essa diferencial de potencial de A para B é igual ao trabalho de A a B dividido pela carga Q. Tá? Sabemos também que o trabalho, pela definição, é igual à força vezes a distância. Né? A força vezes a distância gera para a gente o valor do trabalho. Tá? E sabemos, pelo capítulo passado, que o campo elétrico é igual à força dividido pela carga, pelo módulo da carga. Então, de posse dessas três equações, nós podemos fazer a seguinte constatação. Se a diferença de potencial de A a B é igual ao trabalho dividido pela carga, eu sei que o trabalho é igual à força vezes a distância. Tá? E eu sei que força dividido pela carga é igual ao valor de E. Tá? Portanto, se eu trocar F e Q, eu vou ficar com E vezes D. Então, posso reescrever a equação como sendo a diferença de potencial de AB é igual ao campo elétrico vezes a distância. A distância entre as placas aqui no caso.
né? Essa distância aqui. Ok? Então, a partir dessa equação, a gente consegue encontrar esses valores. Tá? Essa expressão pode ser utilizada para calcular a diferença de potencial elétrico entre dois pontos quaisquer da região entre as placas, desde que a distância d seja considerada na direção do campo elétrico, isso é, perpendicular às placas. Então aqui um ponto A e um ponto B como exemplo. Se eu sei a distância entre eles, eu consigo encontrar a diferença de potencial. Tá? A unidade de medida de grandeza do campo elétrico no sistema internacional é o Newton Coulomb, e a unidade de medida de diferença de potencial é o Volt. Analisando a expressão anterior, notamos que podemos medir o campo elétrico também na unidade de volt por metro, né, pela relação que é dada aqui. Tá? Dessa forma, podemos medir a intensidade de um campo elétrico em Newton Coulomb ou em volt-metro, de modo equivalente, ou seja, um Newton Coulomb é igual a um volt-metro. Tá? Mais algumas questões resolvidas e questões propostas. Potencial elétrico de um ponto potencial elétrico em um ponto de um campo elétrico uniforme. Item 4. Tá? Então, o valor de algumas grandezas físicas é obtido com base em outro valor da mesma grandeza, tomado como referência. Então, a posição, por exemplo, é uma dessas. Né? Nós temos aqui uma carga, um móvel de ponto C. Tá? Então, se eu for ver a distância dele em relação ao ponto A, eu tenho 2 mais 4, 6. Se eu ver a diferença entre B e C, eu tenho 4. E se eu for analisar a posição em relação a C, é 0. Tá? Então, de acordo com a minha referência, eu tenho valores diferentes para a posição. Então, é isso que ele está trazendo aí no começo. Tá? Ele quer trazer isso porque, quando a gente fala de energia potencial, como tem uma variação de altura, eu preciso de uma referência. Então, de acordo com a referência, eu vou ter valores diferentes para a diferença, esse valor de energia potencial. Tá? Então, aqui nós temos como exemplo aí um automóvelzinho que está num ponto A, onde a energia potencial dele aqui é nula, mas quando ele se movimenta aqui, ele muda de nível, aí encontra-se outro valor para a energia potencial. Tá? Então, se a diferença de potencial elétrico entre dois pontos A e B de um campo elétrico é igual a determinado valor VAB, né, volt AB, podemos considerar que o potencial elétrico no ponto A é igual a esse mesmo valor de V medido em relação ao ponto B, isso é, considerando o ponto B como referencial na medida. Tá? Então, se eu colocar aqui, se eu zerar o meu potencial em B, eu vou ter essa situação. Tá? Nessa condição, o ponto B é denominado nível de potencial elétrico e o valor de V é o potencial elétrico no ponto A medido em relação a B. Então, a distância de A a B é o valor do potencial. Tá? Quando o potencial em B é nulo, então o potencial em A vai ser a diferença entre os dois, como VB é zero, então VA é igual a V. Tá? Só colocou aqui como zero, considerando como nível de referência. Né? Aqui, similar ao que aconteceu aqui. Vale ressaltar, portanto, que a escolha de um nível de potencial elétrico é totalmente arbitrária, você pode escolher qualquer valor. Né? O potencial elétrico de um ponto depende dessa escolha, e então dessa forma pode assumir mais de um valor. Tá certo? Aí algumas questões resolvidas. Potencial elétrico de um ponto em um ponto de um campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontual. Tá? Então a gente viu que uma carga elétrica pode gerar um campo elétrico, tá? E aí a partir disso o conceito que a gente viu anteriormente se aplica. Né? Então nós temos uma carga elétrica, dela a uma distância d é colocada uma carga elétrica menor, né? Num ponto P, tá? E pelos sinais aí, né? Pela carga positiva ou negativa, pela carga positiva elétrica delas,
nós observamos aqui um movimento de repulsão, né? Então, as cargas se repelem e a nossa carga Q minúscula aqui vai ser empurrada, digamos, para a direita, tá? A nossa carga de prova. Uma carga de prova mais Q colocada num ponto P do campo elétrico gerado por uma carga Q fica sujeito a uma força F. A intensidade de F depende dos valores das cargas elétricas Q e Q, né? Q maiúsculo e Q minúsculo, e também da distância D, como a gente viu nos capítulos anteriores. Tá? A força F tende a deslocar a carga Q do ponto P para o ponto M, a uma distância D1 da carga. Então houve uma diferença aí, né? uma movimentação. Tá? Nesse deslocamento de P a M, a força elétrica realiza um trabalho. Então daqui para cá é feito um trabalho. Né? PM aqui. Tá? Esse trabalho ele pode ser descrito como sendo a força vezes a diferença entre essas distâncias. Né? Então, o trabalho aqui é igual a força que multiplica D1 menos D. D1 menos D, ou seja, esse trechozinho aqui. D1 menos D. Certo? Né? Entretanto, a força elétrica que atua sobre a partícula não tem módulo constante, uma vez que ela varia em função da distância entre as cargas. Tá? Assim, é uma dificuldade matemática para o cálculo dessa força. Né? É uma equação extremamente complexa isso aí. Tá? E aí a gente utiliza aí algumas ferramentas para poder simplificar, tá? Porque ainda não é do nível de vocês, tá? É algo bem para cima. Pessoal de estuda graduação em física. Tá? Então também não é a intenção dessa obra demonstrar essas equações. Importante para a gente é definir aqui, ó, potencial elétrico V em um ponto de um campo elétrico criado por uma carga pontual Q a uma distância D dessa carga elétrica Q pode ser obtido a partir da seguinte relação. Né? O V, potencial elétrico nesse ponto, é igual àquela constante eletrostática do vácuo que a gente viu nos capítulos anteriores, vezes a carga gerada pelo campo, né? A carga do campo, dividido pela distância que a gente viu lá, a distância 1 menos a distância D, tá? Pelo exemplo. O potencial obtido dessa forma considera um determinado ponto como referência de medida, um ponto X, em que o potencial é nulo, a fim de que V menos Vx é igual a V. Então Vx seria zero. Né? Para que o potencial elétrico desse ponto X seja de fato nulo, é preciso que a distância entre X e a carga seja infinita. Dessa forma, a expressão fornece o potencial elétrico em relação a um ponto no infinito. Tá? Então essa expressão aqui fornece essa relação. Tá? Outro conceito que é importante nesse capítulo são as superfícies equipotenciais, tá? Ou seja, de mesmo valor potencial. Então, se eu agora sei que uma carga num ponto no infinito, né, a diferença de potencial é dada por essa expressão, eu posso começar a perceber o seguinte, que quando eu tenho um campo gerado por uma carga, um campo elétrico natural mesmo, existe lá uma distância até o ponto que pode acontecer em vários sentidos, já que o campo ele tem uma natureza de ter suas distâncias radiais. Então, se esses três pontos aqui estão à mesma distância do núcleo aí, da carga do campo, nós temos aqui a mesma valor de diferença potencial. Tá? Isso quer dizer que são superfícies equipotenciais. Tá? Então aqui todos esses pontos que são marcados à mesma distância têm o mesmo valor equipotencial, né? Ou seja, tem o mesmo valor de diferença de potencial. Tá? No mais, são complementos da teoria para que a gente possa estar trabalhando
e assimilando os conceitos, tá certo? Então, vou estar pedindo para vocês realizarem algumas atividades. Peço que vocês tenham acesso a esse vídeo aqui, que vocês podem estar precisando durante a aula para poder tirar alguma dúvida, tá? Mas a parte teórica do capítulo 4 será encerrada aqui, tá bom?